Senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham pela TVAL, nos ouvem pela Rádio Digital Alesc, aqueles que acompanham seus deputados pelas suas respectivas redes sociais e também aqueles que nos acompanham pelo canal YouTube da Alesc. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituído pelo ato da presidência de número 11 de 2020. Estão presentes nessa reunião deputado Sargento Lima, deputado Valdir Cobalcini, deputado Ivan Nates, deputado Fabiano da Luz, deputado Felipe Estevão, deputado João Amin, deputado Kennedy Nunes, deputado Milton Obos, e nos acompanhando de forma remota, deputado Moacir Sopelsa. Seja muitíssimo bem-vindo também, deputado. Senhores, primeiro Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor. Inicialmente, coloco em discussão a votação das atas da 8ª e 9ª reunião das reuniões ordinárias encaminhadas aos senhores deputados por e-mail. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovadas. Passamos agora para nossas correspondências recebidas por essa presidência. Ofício número 825, da Ordem dos Advogados do Brasil, que solicita que se dê ciência aos envolvidos que os advogados designados para acompanhar a instrução da Comissão Parlamentar de Inquérito estão tendo acesso aos depoimentos através da internet, pelo Facebook e pelo YouTube, sem prejuízo aos trabalhos. Petição enviada pelos senhores procuradores do senhor Leandro Adriano de Barros, informando do seu direito constitucional de silêncio, bem como do não comparecimento para novos esclarecimentos. Petição enviada pelo senhor procurador Samuel de Brito Rodovalho, informando da sua boa-fé e os fundamentos que o levaram a solicitar a oitiva por videoconferência, bem como informar que comparecerá presencialmente para prestar depoimento. E também, senhores deputados, a petição juntada aos documentos enviados pelos procuradores do senhor Gustavo Bissacotti Steglitz, solicitando a retificação das atas da 4ª reunião para sanar o equívoco apresentado. Bom, senhores, dando prosseguimento à pauta, passamos a discutir a votação dos requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Felipe Estevão, solicitando a convocação por oitiva do senhor Cauê Lopes Martins, representante da empresa Brasília International Business. Em discussão. Não haver quem queira discutir, em votação. Aprovado. Também o requerimento extra-pauta, recebido hoje, de autoria do deputado João Amin. O deputado que subscreve requer que, em complemento ao ofício número 052/2020 da CPI, já encaminhado a excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que possui como assunto relatório de inteligência financeira, seja enviada a ata desta Comissão Parlamentar de Inquérito, em que o requerimento que fosse oficiado ao COAF foi aprovado, salientando-se as partes que se tratam desta aprovação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Requerimentos aprovados. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado Milton Obos. Em função de fatos novos ocorridos, eu lhe passo uma proposição de requerimento que eu pediria que colocasse em votação também. Sim, senhor. Depois, se precisar de explicação, eu posso explicar mais. Requerimento apresentado pelo deputado que subscreve com amparo na linha do documento do artigo 136 do Realesc, que seja solicitado junto à força-tarefa responsável pelo processo de número 503.651.7, que seja pelo processo 503651706-2020.8.24.0023, que encaminha a esta Comissão Parlamentar de Inquérito a transcrição na íntegra e os anexos de todo o diálogo constante no grupo de WhatsApp
denominado Força Tarefa, composto por membros da CIA, SES, MP, TCE, CGE, PGE e CC, citado da Casa Civil por várias testemunhas e investigados no respectivo processo. Para a discussão, o deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, recebemos informações que existia esse grupo, e aí acredito que nós temos que saber o que esse grupo falava, talvez aí possa nos trazer alguma informação nova. Por isso que a gente pede o acesso às informações desse grupo de WhatsApp. Ainda em discussão? Não havendo quem queira mais discutir, em votação. Aprovado. Solicito a assessoria que encaminhe o senhor Luiz Felipe Ferreira para depoimento. Muito boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. Boa tarde, senhores advogados. Senhor Luiz, o senhor sabe o porquê foi convidado a fazer parte desta reunião hoje aqui? Eu recebi uma convocação. O senhor está aqui para informar e para auxiliar e esclarecer fatos relacionados à dispensa de licitação de número 754/2020 pela Secretaria do Estado de Saúde, que resultou na contratação da Veiga Med Material Médico Hospitalar Eireli, tendo por objeto de aquisição 200 respiradores pulmonares ao custo de R$ 33 milhões. Sim. Esse é o motivo. Tá. Senhor Luiz, o senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito interno desta comissão, acerca dos fatos que lhe forem perguntados, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho? Sim. Lembrando o senhor, na condição de testemunha compromissado, o senhor tem o direito de ficar calado, de permanecer em silêncio, em relação aos fatos revelados que possam incriminá-lo, devendo expressar tal direito quando entender que for bem. Ou seja, se o senhor permanecer calado, o senhor fala assim, eu prefiro permanecer calado, até porque o silêncio não é indicativo de resposta. Para que possamos, lembrando o senhor também que, para que possamos fazer o registro, peço que o senhor fale o nome do senhor completo, a sua profissão, o lugar onde exerce a sua atividade profissional, local de nascimento e seu endereço. Luiz Felipe Ferreira. Um pouquinho mais próximo do microfone, por gentileza, senhor Felipe. Luiz Felipe Ferreira, residência na Fernando José de Andrade, número 392, Sambaqui. Professor universitário, atualmente ocupa a função de controlador-geral do Estado. Peço ali para a assessoria ali posicionar um pouquinho melhor o microfone do... O senhor está acompanhado de advogado, né? Sim. Então, peço aos senhores advogados que, também para registro das nossas taquígrafos, é o nome completo, o número da OAB e a UF da OAB. Boa tarde a todos. Meu nome é Richard Fará. Minha OAB é número 10.032, de Santa Catarina. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Rodolfo Macedo Prado, OAB Santa Catarina, 41647. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado relator, Ivan Nartes, Vossa Excelência, com a palavra. Senhores deputados, senhor Luiz Ferreira, senhores advogados, que nos acompanham, boa noite. Eu, por acordo, vou passar a palavra para o deputado João. Bom, queria agradecer ao deputado Ivan Nartes e ao deputado Milton Alves, que me permitem fazer a primeira
pergunta e logo após eu passo imediatamente para o deputado Milton Robles e aguardo a sequência para saber se a gente pode contribuir ainda mais ou não. Então, boa tarde, boa noite, senhor Luiz Ferreira, seus advogados. Boa noite. No nosso primeiro depoimento aqui, o senhor, quando questionado, falou a seguinte frase: identificamos o roubo, depois quis corrigir para ilícito. Aqui não é o momento de fazer nenhum juízo de valor, mas para mim não muda nada, ilícito e roubo para mim é a mesma coisa. E no dia, outro fato surpreendente, e aí é onde eu quero me apegar nessa primeira oportunidade. No dia 16/6, semana passada, o senhor prestou uma entrevista ao senhor Upiara Bosque, que numa das perguntas o senhor Upiara perguntou: o senhor prestou depoimento na CPI dos respiradores, como avalia o trabalho da CPI e seu depoimento? O senhor respondeu: existe a investigação do Ministério Público de Santa Catarina, a da Polícia Civil e, na parte administrativa, a da CGE, uma investigação preliminar. Quando eu fui à CPI, não poderia adiantar o que está se passando nessas questões de investigação. Não podia apresentar nomes, indicar alguém como provável fraudador. Não poderia ir lá para especular. Acho que os deputados criaram uma expectativa de que eu poderia esclarecer questões específicas e não tem como. Só o que acompanhei, e eu acompanhei como qualquer cidadão. O senhor hoje tem alguma coisa a mais a contribuir? Porque, pelo jeito, desde a sua primeira vinda aqui até a entrevista do Upiara, muita coisa deve ter sido investigada, estudada pela CGE. O senhor tem como hoje apontar o provável fraudador ou apresentar algum nome? A investigação preliminar, ela está em análise final, deve estar saindo até quinta-feira. Então, enquanto essa análise preliminar não for assinada e disponibilizada aos órgãos, o que está ali eu não posso adiantar. Não, o senhor ou tem que adiantar ou tem que permanecer em silêncio, como o próprio aviso de Miranda do deputado Sargento Lima colocou no começo. Não tem dessa, ô Luiz Ferreira. Ou você vem aqui esclarecer, falar a verdade, ou diz tem o direito de permanecer calado. Não pode fazer os 9 deputados de palhaço e, principalmente, os catarinenses de bobo. O senhor tem que falar, ou o senhor tem que falar... Não pode me interromper. Não, o senhor não pode me interromper. Não, pela ordem... Aqui não é uma banca de advogado, nem um júri. Não tem pela ordem. Deputado João, só um minuto. Senhor advogado, eu já tive aqui, entre outros. É assim que acontece. Eu mando cortar o microfone ali. Pode até mandar, mas eu só queria um pouquinho. Ele é testemunha. Pergunta, ele responde. É óbvio que eu vou... Mas ele fez a pergunta? Mas é isso que eu estou fazendo. Ele acabou de fazer uma pergunta. Tá, qual é a pergunta? O senhor... Não tem que lhe responder. Quem tem que responder aqui é o seu cliente. Eu não entendi a pergunta. Não, a pergunta é para o cliente, não é para o senhor. Pode continuar. Você não é um júri. Continua. Kennedy foi muito feliz no depoimento há 2 semanas atrás. Nenhuma CPI tem advogado assim para ficar... falando anulado. Eu estou fazendo uma pergunta. O senhor vai continuar omitindo aqui? Não estou omitindo nenhuma informação. Então, quem é o fraudador? Está em apuração interna. Até agora não apurou? Existe um grupo, uma comissão formada para esse fim. O senhor não tem um nome para falar para nós? Um nome. Enquanto a comissão interna não me apresentar o relatório final... O senhor não viu a metade do caminho da é uma investigação independente. Eu montei uma comissão interna, uma comissão composta por 3 auditores, e os auditores têm essa finalidade de me entregar um relatório final. Numa CPI não pode se mentir nem omitir. Eu não estou mentindo nem omitindo. Omitindo fatos aqui que inviabilizam o trabalho dos deputados. O senhor está omitindo. E omitir e mentir, para mim, é a mesma coisa que nem roubo ilícito. Não. O que eu tenho de informação para ser prestada está aqui na minha mão. Então, realmente, a culpa é dos deputados na reforma administrativa. Porque a CGE não serve para nada. O microfone, senhor, senão está aqui, o microfone não registra nada. Tem que ser bem próximo. Ok. Eu quero saber quem são os nomes que o senhor
dá a entender na entrevista que o senhor até agora não apresentou para a sociedade de Santa Catarina. O senhor é remunerado, que nem nós, deputados, pelo povo catarinense, que quer saber isso. Isso. Quem são esses nomes? Quem é o fraudador? Eu já lhe passei que existe uma comissão interna designada pela minha pessoa como controlador, e essa comissão interna está me entregando o relatório final. No momento que eu receber o relatório final, automaticamente todos os órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, vão ter conhecimento desse relatório. Enquanto o relatório final... Quinta-feira. Quinta-feira, depois de amanhã? Depois de amanhã. Isso. E até agora o senhor não leu o relatório? Eu não assinei o relatório final. Eu não recebi. Então, eu não posso adiantar nada que ainda não finalizou. Deixa eu só fazer uma pergunta para ajudar o deputado João Amin. O senhor, na entrevista, nessa mesma entrevista, o senhor coloca a culpa na Márcia. Não, falha. Falha da Márcia. Está aqui. Qual é a diferença de falha e culpa? Falha administrativa. A falha processual. A culpa, quem vai me definir a culpa é lá na frente, após o processo administrativo disciplinar. Nesse momento, eu tenho indícios de. Então, ela tem falha administrativa processual, é isso que ela tem. Então, se ela vai ser culpada, quem vai me determinar, após a investigação preliminar, você tem um processo administrativo com direito ao contraditório e, a partir dali, se vai apurar os responsáveis. Mas, professor, antes disso, eu não tenho que apurar. O deputado João Amin lhe fez uma pergunta, o senhor disse que não viu o relatório. Isso. Que está sendo feito por auditores independentes. Isso. E como é que o senhor vai na imprensa e diz que já houve, ou que coloca a falha, então, portanto, na Márcia, o senhor não viu o relatório? No início da entrevista, eu falo como cidadão. Então, é só olhar os autos do processo que você identifica as falhas processuais. Deixa eu dizer uma coisa, o senhor não é um cidadão comum. O senhor hoje é o controlador geral do Estado. O senhor não pode chegar e dizer assim, eu vou falar como cidadão. Infelizmente, é como nós não podemos falar como cidadão, a gente é deputado. Quando o senhor diz assim, que eu vou falar como cidadão, isso não cabe mais ao senhor a partir do momento que assume um lugar público de tão importante serviço que é de controlar. E daí o senhor vai à imprensa, fala só no nome, e eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu estou aqui para saber. E daí o senhor diz para o deputado João Amin que não leu o relatório, mas na imprensa, na sua fala como cidadão, o senhor coloca como se já soubesse quem é o culpado. Porque quando eu li a sua entrevista, eu fiquei compreendendo, deputado Milton, que a culpada era a Márcia. Entendeu? Então, por isso a preocupação do deputado João Amin. Presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Milton Alves, eu gostaria que fizesse constar em ata também ali a declaração de que na próxima quinta-feira nós teremos o resultado das investigações. Isso. Elaborada deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados, doutor Felipe, cumprimentar os advogados também aqui, cumprimentar Sopelsa, que está à distância lá em Concórdia, Sopelsa, e todos que nos acompanham. Doutor Luiz Felipe, o senhor está aqui novamente porque algumas dúvidas ficaram depois do primeiro depoimento e, por isso, nós gostaríamos de vê-las esclarecidas. No seu primeiro depoimento, o senhor, salvo melhor juízo, o senhor afirmou aqui que o senhor ficou sabendo do procedimento da compra, do pagamento à vista dos respiradores mais tarde, do processo dos respiradores, né? Que o senhor não conhecia antes do fato ocorrido. É isso? É fato? Isso mesmo. Eu lhe fiz essa pergunta porque nós temos a informação aqui de que foi montado um grupo de WhatsApp envolvendo aí uma força-tarefa, que assim era chamado, que tinha integrantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da CGE, da Secretaria de Administração, da Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado e da Casa Civil. O senhor confirma que tinha esse grupo, que trocavam mensagens? Eu não participava desse grupo. Alguém da CGE, então,
Porque tinha alguém da CGE pelas transcrições das falas. A Simone. Simone, isso. Correto. E o senhor não sabia o que a Simone tratava nesse grupo? Ali era um grupo para tratar toda a questão ao qual ele foi vinculado. A Simone era uma pessoa na hierarquia do senhor, o que ela representava? A Simone... Qual é a função dela? Dependendo da data, ela era diretora-geral. Dia 23, 24 de março. Diretora-geral de editoria. E estava substituindo o controlador adjunto. Então, ela era controladora adjunta em substituição. Né? E ela não lhe relatou nada do que eles estavam lá preocupados? Não. Era uma subordinada sua? Que estava lá em nome da CGE para ajudar a resolver um grave problema. Eu vou trazer aqui, para que todos saibam, por isso que estranha muito, né, essa afirmação do Dr. Luiz Felipe. As conversas lá do grupo do WhatsApp. Então, alguém diz assim: como esses fornecedores não têm capital de giro, isso depois de uma sequência de falas lá, tirei só alguns trechos aqui, estão pedindo pagamento antecipado, porque tinha várias coisas de pagamento antecipado. Né? Nós temos duas opções: aumentar o limite do cartão corporativo ou fazer um projeto de lei complementar para dar respaldo jurídico ao gestor. Essa questão do cartão corporativo, o senhor sabe se alguma coisa foi comprada com o cartão corporativo do governo ou não? Desconheço. Não. Daí diz assim, doutor Luiz Felipe, o cartão só para bens de consumo. O cartão para material permanente não dá. Então, quer dizer, estavam tratando de alguma compra de equipamento que é material permanente, certo? A alternativa seria uma medida provisória. Diz aqui na fala. É fato que alguma medida deve ser tomada, ouvir vocês para levar a decisão ao secretário Tasca. Consulto os colegas da CGE e TCE, nesse grupo de conversa. Por isso que eu pensei que o senhor fazia parte, mas o senhor me disse que era a Simone. Por ser o valor alto, uma lei seria mais correto. Aí nas falas. Mas a decisão tem que ser tomada hoje, não há mais prazo para uma lei. Por ser compra de alto valor, uma lei, como outros estados fizeram, teria um conforto maior para o gestor. Mas pela situação sem precedentes, daí entre parênteses, a decisão precisa ser tomada hoje, fecha parênteses, vírgula, infelizmente não haverá tempo hábil. No caso de ter algum problema por parte do fornecedor, caberia uma ação judicial. Aqui no começo das falas, eles dizem, os fornecedores não têm capital de giro para bancar, precisa que pague antecipado. Ao invés de se pedir as garantias, que é o normal em qualquer processo de licitação, não, mas se der algum problema, cabe uma ação judicial. Seria bom saber se a SES, com a SES, se esse fornecedor sempre foi um bom fornecedor. Lembra as conversas que depois foram chamadas pessoas para dizer, fique calmo, esse pessoal é bom, eles vão entregar? Que vieram dizer aqui. O senhor poderia nos dizer, doutor Luiz Felipe, quem e quais os órgãos todos que faziam parte, assim como a CGE, se for só esses que eu citei, ou tem mais alguns, desse grupo da Força Tarefa? Não sei dizer, porque eu não participava desse grupo de Força Tarefa. A Simone poderia informar isso para nós, o senhor pedindo para ela, o senhor como superior dela? Posso informar. O senhor poderia... Eu posso até pedir para ela dar um print de todas as informações que estão lá e entregar juntamente quinta-feira com as informações que virão
Então, senhor presidente, eu gostaria que constasse Posso entregar até pessoalmente aqui. que o doutor Luiz Felipe se compromete a entregar para nós todos os integrantes desse grupo de WhatsApp e o print de todas essas conversas que eu... algumas delas eu li aqui. O senhor poderia repetir qual é o nome do grupo que está escrito lá? Para mim aqui veio como força-tarefa. E os membros que participavam, tinha gente da administração, da Secretaria da Saúde, da Controladoria Geral do Estado, que eu pensei que fosse o senhor, mas foi uma subordinada sua, da Procuradoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E eu não sei se tem mais alguém ou não, daí talvez ela poderia esclarecer para nós se tem mais um integrante. Isso seria importante porque essas falas aqui nos deixa assim um pouco diante de tudo que nós ouvimos aqui na CPI, por exemplo, né, do senhor que não sabia e tinha uma funcionária sua lá discutindo como é que vamos proteger o gestor, porque temos que pagar antecipado uma compra de respiradores, porque esse era o tema. Isso fecha lá com a fala do secretário Elton lá no dia 27 de março, na live deles, está público, né? O secretário Elton veio aqui e disse que não sabia do pagamento antecipado, mas ele fazia parte desse grupo aqui, ou será que ele também não fazia, que tem algum subordinado lá? Temos que descobrir isso, né? Porque o fato é que todo mundo sabia disso, todo mundo, secretários, CGE, PGE, governador, todos sabiam e pagaram adiantado, mesmo correndo o risco do dinheiro sumir, porque não pediram nada de adiantado. O senhor soube de um parecer do Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas que diz que orienta o Estado que não deveria comprar e fazer esse pagamento antecipado, no caso dos respiradores. O senhor teve acesso a esse parecer do Tribunal de Contas? Eu conheci a partir de uma oitiva que ocorreu aqui, que passou o número do processo, aí eu fui consultar sobre uma consulta que foi feita pela SES ao Tribunal de Contas sobre a questão do pagamento antecipado, que eu conheci a posterior. E o senhor, além desse parecer escrito, o senhor sabe se houve mais algum comunicado ao governador, ao senhor, ao secretário, para que não fizesse o pagamento antecipado? Esse comunicado eu busquei pelo SGPE, não foi direcionado à CGE, né? Eu queria entender o teor do documento. O senhor pode me dizer o número do processo? Não tenho aqui. Que o consultou? Não tenho aqui. Posso até ver se caso de repente eu tenho ali. Foi num dos depoimentos aqui, eu estava assistindo, ela passou o número, anotei, consultei, mas... Como qualquer cidadão, então, não como controlador geral? Eu consultei para entender o teor do processo que estava no SGPE. E o senhor não sabe o número que o senhor só consultou? Não recordo o número. Esse documento não chegou formalmente à CGE, então? Não, era uma consulta do secretário... Não, uma consulta do secretário da Saúde ao TCE. E a resposta veio ao secretário da Saúde. Senhor presidente, esse é um fato novo, né, que muda todo o comportamento dos depoimentos que nós tivemos até aqui hoje, porque todo mundo dizia que não sabia de nada, né? E se o senhor, doutor Luiz Felipe, nos passar, já que era a Simone que representava esse relatório para a gente, dos prints das conversas, sim, e também confirmar os participantes, né? Nós temos outras formas de conseguir isso, mas nós ficaríamos muito agradecidos se o senhor assim o fizesse, porque como controlador geral do Estado, é um compromisso assumido, todo o interesse de que isso se elucidasse, uma vez que o senhor ficou omisso no processo lá desde o início, mesmo tendo uma subordinada sua, com um pepino desse tão grande na mão, tentando lá achar uma forma de fazer o negócio e não comprometer o gestor, né? E culminou com toda
essa coisa ruim que a gente vê aí. Pois não, eu estou satisfeito, eu passo a palavra. O deputado Kennedy gostaria de complementar? Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Muitíssimo obrigado, deputado Milton Obos. Antes de passar a palavra pela ordem de inscrição ao deputado João Amin, só gostaria que o senhor me ajudasse mesmo. Qual era o nome da adjunta lá? Simone Becker. Simone. Deputado João Amin, Vossa Excelência, com a palavra. Que horas, que dia, quinta-feira, que horas fica pronto o relatório, senhor Luiz Ferreira? Olha, eu tenho o compromisso de finalizar a partir de amanhã e começar as entregas na quinta-feira pela manhã. Presidente, eu já estou produzindo o relatório, o requerimento, vou fazer um requerimento formal para que a CPI tenha acesso a esse relatório. Eu vou assinar com ele na sexta-feira. O senhor, nesse grupo de WhatsApp, estava o governador? Não sei lhe dizer. Pelo menos é o que a imprensa nos chama a atenção. A sua subordinada, então, tinha o telefone do governador? O senhor falou aqui na última vez, a CPI, que não tem o telefone do governador. O senhor já tem agora o telefone? Já tenho agora. Estão se falando periodicamente? Quando há necessidade, sim. Seria só isso, presidente. Muito obrigado, deputado João Amin. Ainda por ordem de inscrição, deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor controlador, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Quando é que o senhor efetivamente ficou sabendo do processo? O senhor, até eu digo o seguinte, porque isso para mim é muito importante, porque com relação ao governador do Estado, nós temos quatro datas agora, né, deputado João Amin? Nós temos o secretário Elton, que diz que foi dia 15, nós temos a Márcia, que diz que o governador ficou sabendo dia 27, nós temos o secretário Douglas, que diz que foi dia 22, e ontem o governador disse que só soube do dia 20. Então, são 4 datas. O senhor, quando que soube a primeira vez dessa questão? Quando chegou para o senhor a questão dos 200 respiradores? 18 de abril. Por quem? Pela CGU. Como é que foi esse contato da Controladoria Geral da União? Como é que chegou para o senhor esse contato? Nós temos um termo de cooperação técnica com a CGU. A CGU está fazendo o monitoramento do portal de transparência, né? Aí identificou a questão dessa compra no valor de 33 milhões. Ele passou querendo tirar mais informações a respeito do assunto. Ele abriu o processo, viu que o processo tinha algumas fragilidades. Foi nesse momento que eu printei a mensagem que eu recebi do Orlando e passei para a Márcia. E a Márcia, no dia 18, ela me mandou o processo. Sabe o que me dá eu tenho dificuldade de entender? É como é que um processo desse, e o senhor controlador geral diz que não sabia até o dia 18, e daí foi alertado por alguém de Brasília. O senhor não acha estranho isso, o controlador geral não saber de nada de uma compra de 33 milhões, sendo que a sua adjunta estava num grupo que o deputado Milton Obos ali falou, que estavam comentando desde o dia, já antes disso. O que o senhor sentiu na hora que passaram para o senhor? Não, a CGU é de Santa Catarina. Não, o senhor falou da central lá de Brasília. Não, CGU, Santa Catarina. Regional de Santa Catarina. Pois é, Controladoria Geral da União. Isso. Um órgão federal. Isso. De Brasília. Com sede em Santa Catarina. Com sede em Santa Catarina. Isso. Sim, mas o senhor não se achou... o senhor não viu que tinha alguma coisa errada na questão do seu papel, não do seu papel, mas do papel da Controladoria Geral do Estado, em permitir que um órgão federal visse o problema antes de vocês? Porque o senhor diz na entrevista do Piara que, como é uma dispensa de licitação, o senhor não consegue ver porque são 30 bilhões de orçamento. E não é possível acompanhar tudo. Aí o que eu vejo, deputados e sociedade catarinense, é que um órgão do governo federal
chama a atenção do controlador-geral, senhor presidente, no dia 18 de abril. Então, portanto, veja bem, pelo Elton, o governador já sabia, mas até então o senhor não tinha o telefone do governador. No dia 20, o governador disse que ficou sabendo. Então, se formos acreditar no governador, que eu já não creio, ele ficou sabendo 2 dias depois. E o Douglas diz que foi no dia 22. E a Márcia, e daí a gente vai nas lives, e o governador no dia 26 e 27 ele fala. Eu faço essa pergunta porque eu acho muito estranho um órgão que foi criado pelo governo atual ficar de fora do processo. Sabe o que eu estou achando? Assim, ó, se o senhor disser que não sabia, é ruim, porque o senhor é o controlador geral. O senhor disse agora para o deputado Milton Lobos que quem estava participando daquele telefonema ali era a sua adjunta. E fica muito complicado quando um fato que é o maior escândalo de Santa Catarina, o senhor não ficar sabendo. Então, eu quero colocar aqui que para mim é muito complicado, não só para eu entender, mas para a gente conseguir compreender que realmente o senhor não estava sabendo das questões. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Por que no dia que o governador foi fazer a live dele no final da tarde e que ia anunciar a saída da Márcia, por que o senhor chamou no seu escritório no bairro Trindade a Márcia, deixou ela lá com a adjunta e foi para a live e deixou ela lá? Por que o senhor fez isso? Não, na realidade, quem pediu a reunião foi a própria Márcia. Ela disse aqui que não, ela foi chamada pelo senhor. Não, ela que pediu a reunião. Estava a reunião agendada, aí que veio a reunião com o governador. Quem solicitou foi a própria Márcia. Por quanto tempo ela ficou lá, no seu escritório lá? Acho que foi das 11 até meio-dia, meio-dia e meio. Ele deve ter sido isso. Por que a adjunta estava lá? Porque a adjunta estava me acompanhando na reunião. Por que a adjunta não acompanhou o senhor na live? Eram só os secretários. E por que o senhor não atendeu ela no escritório da CGE e foi no seu escritório particular? A CGE estava fechada na época da pandemia. E não era nada relacionado a uma entrevista formal. Não era nada? Não era uma oitiva, não era uma entrevista formal. Apenas a Márcia queria conversar. Ela pediu um apoio. A superintendente da Secretaria da Saúde, que estava responsável por toda a compra, pede uma conversa, segundo o senhor. Ela diz que o senhor a chamou lá, mas eu vou pela sua versão. Pede uma conversa com o senhor e o senhor acha que não é nada oficial. Sim. Mesmo? A superintendente da Secretaria de Saúde está numa pandemia, pede uma reunião para o controlador-geral e o controlador vem aqui dizer que não achava que era... O que era? Era uma venda? Era nada? Porque eu não consigo entender, presidente, sinceramente, como é que uma superintendente de uma Secretaria de Saúde, responsável por compras, liga para segundo sua informação, ela diz que o senhor chamou ela, mas liga, o controlador, eu queria falar com o senhor, aí o senhor atende no escritório e diz aqui de novo que não achava que era nada oficial. Aí o senhor leva a adjunta, e por que levou a adjunta então? Se não era oficial? O senhor está vendo que não está colando isso? O senhor tem como refazer essa frase ou o senhor mantém essa posição? Não, mantenho. Lembre-se que o senhor está sob juramento de falar a verdade. Mantenha a postura. O senhor mantém, então, que a Márcia ligou para o senhor para falar sobre algo, aí o senhor, porque a sede da CGE estava fechada, o senhor leva para o seu escritório particular, pensando não ser nada oficial, é isso? Isso.
E daí o senhor leva a secretária adjunta. Por que levou a secretária adjunta se não tinha nada a ver com o oficial? Consegue me responder? Ela pediu para conversar, foi essa a questão. Para não ir sozinho, para ter uma testemunha do que seria abordado, foi a secretária adjunta. Mas qual seria um outro assunto não oficial que o senhor precisaria de uma testemunha? Eu não sei qual era o assunto que ela queria tratar. Foi logo após a exoneração. Complicado. Complicado, sabe por quê? Porque eu não sei, eu tenho o senhor como uma pessoa extremamente inteligente pelo currículo que o senhor tem. Mas quando o senhor vem para cá, na frente de deputados, esquece nós aqui, deputados. Aqui está a sociedade catarinense, que paga o seu salário, um dos 4 salários, ou, aliás, os 4 salários que o senhor recebe. Quando o senhor chega aqui e faz essa cara, como, não sei, desculpa, é como se o senhor estivesse gozando da cara do catarinense. Perdoa-me falar, mas eu sou obrigado a dizer isso, porque eu não consigo acreditar na sua inteligência que uma supervisora, uma mulher que estava vivendo no olho do furacão, e esta mulher que está vivendo no olho do furacão telefona para o senhor leva no escritório, leva a adjunta, aí diz, fica aí que o governador me chamou para uma live, deputado João, aí vai para a live e fica lá. O senhor voltou no escritório depois? Elas já haviam saído. Ela falou alguma coisa para o senhor? A Márcia, eu só encontrei na saída, eu saindo e a Márcia chegando. Está ficando mais complicado. Está ficando mais complicado. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O Tribunal de Contas, respondendo uma consulta do próprio governo sobre o papel da Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Governança, o senhor teve acesso a esse parecer deles? Eu tive conhecimento do processo. O parecer não teve acesso? Não, porque eu pedi acesso ao processo, eles disseram que a CGE ia ser citada para fazer manifestação junto ao processo. Posso ler um pedacinho do processo? Pode. O Tribunal de Contas está fazendo um estudo e já apurou o seguinte, que esse modelo de Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Governança trouxe um retrocesso em relação ao que era feito pela Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria da Fazenda, ante esse governo inovar dessa forma. E o Tribunal de Contas ainda vai mais fundo, aponta a existência de indícios que demonstraram que a manutenção da Controladoria Geral do Estado e da Secretaria Executiva de Integridade e Governança apresenta conflito, demonstrando-se ineficiente, palavra do tribunal, e que vai de encontro com a boa gestão pública. O senhor sabia disso, não? Sim, foi a parte que eu tive acesso. Sugere o Tribunal de Contas que a CGE seja incorporada ou que incorpore a Secretaria de Integração, ou seja, que essa parte de integridade e governança seja responsabilidade direta da CGE, porque o senhor falou na outra vez aqui que a SIG era segundo escalão da Casa Civil. É isso, né? O senhor falou isso daqui. Aí a gente vê que o trabalho seu, da Controladoria Geral e da SIG, realmente, quando eu lhe ouço aqui, que o senhor não sabe de nada e que não ficou sabendo do assunto pelo órgão do governo federal, que olhando, o senhor fala mesmo ali, olhando no portal Transparência, detectou a compra, e ninguém da Controladoria Geral do Estado olhou o portal Transparência e detectou essa conta. Foi preciso um órgão federal detectar e avisar o controlador? Não tem ninguém olhando o portal de transparência lá, controlador?
Sim ou não? Sim. E ninguém viu isso. Posso apresentar como a questão ocorreu? Claro, por favor. Então, nós trabalhamos com trilhas de auditorias. E a trilha, ele não trabalha em cima de SGPE, e sim a partir do momento que eu tenho um empenho. E por que não trabalha em cima do SGPE se é o sistema que É o faz... protocolo. Não, é porque o SGPE, ele não formaliza em si. A operação, na realidade, ela se dá com contrato e com empenho. Existe processo Mas o contrato e o empenho é feito aonde, controlador? O contrato e o empenho é feito em qual sistema? Ele tem cópia no SGPE. Não, ele é feito aonde, não é cópia. CIGEF. Não, o contrato e o empenho é feito no SGPE e vai cópia, isso a Bruna falou aqui, que ela só conseguiu fazer o pagamento porque o empenho, que é a certificação da nota e o contrato foi feito no SGPE. A minha pergunta é por que essa teoria de vocês não faz o acompanhamento aonde surge a compra? Porque se vocês fizessem o acompanhamento no SGPE, poderiam saber, por exemplo, que teve partes desentranhadas do processo. Vocês poderiam ter certeza, por exemplo, que houve o pedido do engenheiro elétrico da SES para que os intensivistas pudessem saber se o equipamento que ia ser trocado ou não veio o parecer, não apareceu. Então eu peço aqui, pelo amor de Deus, comece a verificar o SGPE, esse mesmo sistema que com qualquer um pode fazer desentranhamento, inclusive que a comunicação interna que autorizou o pagamento era uma autorização interna, uma comunicação interna do dia 20 de maio, 7 ou 8 dias depois que foi feito. O senhor não sabia disso? Não. Então assim, ó, pelo amor de Deus, controlador, muda essa sua aulinha teórica e vai ver o SGPE. É lá que está o problema. Nós trouxemos a Bruna aqui. A Bruna disse, eu só fui para o CIGEF porque tinha sido tudo feito no SGPE. Lembram da aula que nós tivemos aqui? 2 sistemas. Aí a Márcia disse que no CIGEF ela não tinha a senha desde 2017. A Bruna disse, não, mas no CIGEF eu não preciso da senha da Márcia, porque lá no SGPE tem. E agora o controlador vem aqui, deputado, dizer que não tem conhecimento disso. Ô, controlador, pede para sair. Por favor. A Controladoria Geral e a Secretaria de Governança está fazendo mal para o Estado. E não é eu só que estou dizendo, é o Tribunal de Contas que dá o parecer do Tribunal de Contas, dizendo que houve um retrocesso. E essa sua parte teórica aí está fazendo mal. Senhor presidente, eu não vou mais falar, só depois, porque eu... Só deixar claro, complementando, deputado Kenneth, se me permite, senhor presidente, que a Controladoria Geral do Estado sabia desde antes da compra, porque a Simone representava o controlador no grupo que estava tentando achar uma forma de proteger o gestor maior, que era o governador, desse pagamento antecipado de uma empresa que não tinha capital de giro, né? Confirma com aquela mensagem do Douglas. Se tivesse problema, ajuizava uma ação depois para reaver o dinheiro. Tudo está aqui nesse grupo, onde a Simone, que foi lá não por conta própria, deve ter sido indicada pelo chefe dela, que está aqui conosco, doutor Luiz doutor Luiz Felipe, porque assim aconteceu. Eu queria pedir, inclusive... Assim aconteceu. Presidente. Então, esse desconhecimento, me perdoe, mas ele não cabe mais a ninguém do Estado aqui falar do desconhecimento dessa compra, desse pagamento, e querer botar a culpa no porteiro. Senhor presidente... Todo mundo sabia. Se me permite, uma coisa que o deputado pediu hoje aqui, a inclusão daquelas mensagens,
Eu gostaria de pedir ao procurador que, quando encaminhasse as mensagens dessa senhora adjunta, mandasse o número do telefone também para ver se checa com o telefone que está lá no grupo, o número de telefone. No print das mensagens vai aparecer o número de cada mas telefone. daí vamos né? checar se é verdade a informação que ele traz, que era a Simone, porque nesse momento não estou acreditando mais em ninguém. Mais alguma pergunta, deputado? Só depois. Obrigado. Senhor presidente. Isso. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, deputado Cobalcini, perguntar ao deputado Sopel se ele quer se inscrever. Ele se encontra prejudicado por o fato de estar de forma remota. Posso falar depois do Cobalcini, sim? Sim, senhor. Pode ser primeiro. Sim, senhor. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhor Luiz Felipe, controlador-geral do Estado, relator, não tenho assim, um questionamento para fazer. Eu acho que os deputados que aqui usaram da palavra, tanto o João Amin, o primeiro, o Milton Ovas, o Kennedy, foram muito bem, foram detalhistas. Eu usaria aqui como convencimento, assim, o apagão, deu um apagão generalizado. O desconhecimento é uma coisa que é muito flagrante, chama muito atenção. E eu aqui, tem dois termos que eu gostaria de mencionar aqui. Um é omissão. A omissão, o que é a omissão? Ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. E ainda vou usar aqui prevaricação. Faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má fé. Não há como ignorar que todo o processo, do início ao fim, é eivado, deputado Ivan, desses dois termos, e eu diria que todos, sem exceção, aqueles que, no seu cargo de direção, deixaram de fazer alguma coisa, no exercício do seu dever, todos sem exceção, no mínimo, prevaricaram ou se omitiram. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Deputado Moacir Sopelza, Vossa Excelência com a palavra. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, doutor Felipe. Eu vejo, e eu digo isso com muita tristeza, porque não sei se o deputado Kennedy tem razão em dizer que a controladoria está fazendo mal para o Estado, ou se é quem é responsável pela controladoria que está fazendo mal para o Estado. Eu vejo no senhor, doutor Felipe, e parece-me que o senhor também é professor, eu lamento que o senhor exerça um cargo tão importante, que o governador tenha lhe confiado posição importante como essa, e o senhor deixa
o governo numa situação dessa. As suas respostas, a maneira que o senhor está se portando, eu sei que o senhor deve estar com mal-estar, mas o cargo que o senhor representa é um cargo de mais de 7 milhões de catarinenses. Então, pelo menos, que o senhor seja um pouquinho mais, que o senhor tenha um pouquinho mais de sensibilidade em responder as perguntas que os deputados lhe fazem. Nós somos pessoas públicas, recebemos o nosso salário do imposto que as pessoas pagam. O dinheiro não é dinheiro público. O dinheiro está nos cofres públicos, mas é dinheiro da sociedade que pagou seus impostos. E a situação que nós nos encontramos nessa questão dos respiradores demonstra que aqueles que tinham a responsabilidade de fazer a coisa corretamente se omitiram. Ou, pelo menos, estão se omitindo como o senhor. Não acredito que o senhor não tenha mais informações para nos passar se tivesse a boa vontade. Era isso, senhor presidente. Não tenho nada mais a perguntar, porque acho que também não fará muita diferença. Deputado Moacir Sopelsa, muitíssimo obrigado. Deputado Felipe Estevão, Vossa Excelência, com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres deputados. Bom, todas as minhas perguntas acabam sendo dirimidas aqui, mas eu tenho aqui um singelo questionamento. O senhor Luiz Felipe, depois do seu depoimento aqui na CPI, no GAECO, obviamente, como controlador-geral do Estado, deve ter se reportado ao governador para tratar dos assuntos? Sim, não? Em que momento? Não entendi, senhor. Poderia refazer a pergunta? O senhor, depois que deu os seus depoimentos aqui na CPI, no GAECO, o senhor deve ter conversado com o governador, reportado ele sobre os assuntos? Não. O senhor não... Depois, quando o senhor aqui verbalizou que não tinha o contato do governador... Não, conversei com o governador, mas não a respeito da CPI. Não tocou no assunto dos respiradores? O senhor não falou com o governador depois que esteve aqui sobre os respiradores? Tem uma apuração interna sendo verificada? Não, não. O senhor falou com o governador? Não falou? Não. Eu vou tentar ser o mais técnico aqui. O senhor vendo a bomba estourar, a imprensa Santa Catarina, na imprensa nacional, membros do governo tendo que vir se explicar à justiça. Hoje você não tiver nenhum tipo de conversa, nada, não tocaram no assunto. Só internamente na CGE. Muito bem. O senhor juiz, Elliston Lissandro, não sei se assim se pronuncia, você está acompanhando esse caso? Que agora sobe para uma segunda instância, vocês tomaram alguma posição nesse sentido? Quem é esse? Não. Quem é esse senhor? Eu vou ler aqui, ó. Recentemente, decisão do juiz Elliston Lissandro Canali, este declinou competência para o STJ sobre o argumento de que existem possibilidades do governador do Estado ter envolvimento sobre o caso aqui investigado. O senhor está acompanhando? Sim, saiu na mídia. E qual foi a posição do senhor nesse... O senhor entende a posição do seu cargo, o senhor tem a competência de tomar alguma atitude. Nada foi Perante feito? o governador, não. O governador, então, está acima de Deus, de tudo? A lei complementar 741. Senhor presidente... E ali a própria fala do juiz, ela não é conclusiva. O senhor entende que são acusações gravíssimas, o que o governador faz parte, tem as provas, tem os áudios, e a justiça entendeu que o governador tem participação, sim, tanto é que sobe para uma nova, manda para uma competência federal, e mesmo assim os senhores não têm nenhuma ação com relação a isso? Nesse momento, não. Muito bem, senhor presidente, muito obrigado.
Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, deputado Felipe Estevão. Senhor Luiz Felipe, boa tarde. Boa tarde. O senhor tinha, como controlador, o conhecimento que os poderes repassaram recursos para o Estado enfrentar a pandemia no dia 22 de março? Tomei conhecimento pela imprensa. Pela imprensa. Isso. E também, o senhor teve conhecimento que no dia 28 veio para esta casa um projeto do governo do Estado para aprovar não só o recebimento dos recursos, mas a dispensa nas licitações e com o parecer retroagindo a 22 de março? Conhecimento pela imprensa. Pela imprensa também. Isso. É comum nas licitações a controladoria não verificar a idoneidade das empresas? A licitação em si, de acordo com o artigo 126 da Lei Complementar 741, todo o processo licitatório ele corre na responsabilidade do órgão. Então, nesse caso, seria a SES. Então, não tinha nada a ver com a senhora também? A responsabilidade de avaliação do fornecedor, né, a fidedignidade da questão do fornecedor é o órgão que faz a licitação, em atendimento às atribuições lá do artigo 126 da Lei Complementar 741. A CGE está subordinada diretamente ao governador? Isso. E o controle externo sabia do processo da intenção de compra que seria feito? Ou ela não fica sabendo das intenções de compra? Qual é o controle externo que você... Quem é o órgão de controle externo? CGE. Não, o CGE é o órgão de controle interno. Então, o procedimento de compra, ele não passa na CGE. Existe autonomia das secretarias. Ela não faz nenhuma verificação? Não, ela não avalia? nós fazemos o acompanhamento de editais. Nesse caso, a dispensa de licitação, ele não tem edital. Tá. E o senhor sabe quantos processos licitatórios foram feitos, quantos processos com dispensa de licitação foram feitas nesse período de pandemia? Na Secretaria da Saúde, com relação ao período até a meados de 20... Deixa eu ver aqui quando é que iniciamos. Até o momento de 28 de abril, deve ter mais ou menos aí uns 150 processos. Até 28 de abril. Lá dentro da Secretaria da Saúde. Dispensa licitação relacionada à Covid. Algo em torno disso. Obrigado. Ex-presidente. Muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. Deputado Ivanates, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor Luiz Felipe, pela experiência que o senhor tem, pela formação catedrática que o senhor possui, e também, obviamente, pelo estudo que o senhor fez de caso, nós temos um problema que é crucial nesse processo, que é o pagamento antecipado sem a exigência da garantia. Acho que todo esse processo tem uma base, que é a falta da garantia, falta da exigência da garantia. Eu li as entrevistas que o senhor deu, também reli o depoimento que o senhor deu aqui à CPI, e percebo que o senhor já compreendeu bem o que aconteceu nesse processo. A narrativa que o senhor faz, principalmente ao PR, é praticamente a narrativa que a CPI faz. Então, eu pergunto ao senhor, já que o senhor conhece profundamente os passos desse processo, a quem competia, dentro desse processo, exigir a garantia para fazer o pagamento antecipado da compra dos respiradores?
Ele teria que estar... Primeiro que teria que ter ficado bem explícito a questão do pagamento antecipado. Isso? Teria que ficar bem explícito. E, automaticamente, na instrução processual, já teria que ter nascido isso lá no apontamento do parecer jurídico. O senhor não acha que ficou claro no processo que era pagamento antecipado? Se fosse pagamento antecipado, você não teria necessidade de ter feito um recebimento na nota. Uma certificação de nota. Se você faz uma certificação de nota, você está descaracterizando o pagamento antecipado. Não, mas isso não é só uma qualificação técnica, porque a qualificação técnica e a prática, ao meu ver, não muda. Fato é que o cara recebeu sem entregar o produto. Ele recebeu antes. Então, se é só uma nomenclatura. Não é só uma nomenclatura. Você deu uma certificação que você estava recebendo um produto. A nota fiscal que ela certificou. Ela certificou. Que a Márcia certificou a nota. Portanto, não precisaria exigir pagamento, não precisaria exigir a garantia, já que o produto estaria ali. É isso que o senhor está dizendo? No momento que você certifica a nota, você está dando entendimento que você recebeu o produto. Se é um pagamento antecipado, você não tem certificação de nota. Em nenhum dos dois casos, mesmo ela ter certificado a nota, se posteriormente a pessoa que está à frente fazendo o pagamento identifica que o produto não foi recebido e tem característica de pagamento antecipado, teria que se ater às prerrogativas de atender ao normativo legal, que seriam as garantias. Tá? Não exime de ter sido feito a observância das garantias. Tá? Ali você tem duas fragilidades. Primeiro, se verifica que houve um ato, uma não conformidade, que se atestou algo que não recebeu. Naquele momento, teria que ter sido comunicado o controle interno da SES. Também, atenção, artigo 126 da Lei Complementar 741. Tá? Então, naquele momento que se identificou uma não conformidade processual, ou nos casos anteriores, a atenção inicial era controle interno da SES, ou, automaticamente, a CGE. Mas o passo principal é o controle interno da SES, que deveria ter sido informado. O senhor acredita que, se não tivesse feito a certificação da nota fiscal, o pagamento não teria acontecido? Mesmo diante daquele quadro que a gente encontra no processo, que a proposta estava pagamento antecipado, houve uma conversa no telefone do secretário com o fornecedor. Eu estou falando da realidade, assim, do processo, porque é importante para o relatório, para a gente construir o relatório. Então, eu preciso que o senhor nos dê a opinião do senhor pela experiência que o senhor tem. Se essa nota não tivesse sido certificada, mas o quadro que se encontra dentro do procedimento ali, o pagamento ia acontecer de qualquer maneira. O pagamento antecipado, ele não é uma irregularidade. Sim. Desde que atenda as questões legais. Sim, nós compreendemos, porque uma coisa é, como eu digo, fazer um pagamento antecipado para Siemens, para Philips, uma multinacional, Mas não foi isso que aconteceu. O pagamento antecipado foi feito por uma empresa fundo de quintal. Aí o senhor disse que foi feito certificado da nota, portanto não houve pagamento antecipado, recebendo o produto. Mas no enredo que a gente tem desenhado, no livro que a gente está escrevendo aqui, havia um conhecimento de que o produto não estava presente. Então eu pergunto de novo para o senhor. Naquele enredo que o senhor leu lá, mesmo que a nota não tivesse sido certificada, o senhor acredita que o pagamento antecipado aconteceria? Da forma que a coisa está estruturada, acredito que sim. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado relator, deputado Ivanates. Consulto aos senhores deputados, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta?
Então, senhor Luiz, está sendo instaurado um procedimento interno de investigação? Sim? Sim. Então, está sendo finalizado. finalizado. Instaurado já foi. Qual o teor da portaria inaugural? Apuração das irregularidades nessa contratação. Assim está descrito lá. Eu teria que, juntamente, eu acompanho a portaria, não sei lhe dizer, mas o objeto é a verificação desse processo licitatório. O senhor também está sob investigação? Não. Qual a função do senhor nesse procedimento de investigação? Eu instaurei o procedimento, O eu senhor nomeei a comissão. O senhor foi o nomeador da comissão, né? Isso. Tá. Eu quero... essa é a sequência. Quem que... Pode fazer a pergunta, deputado. Pode ficar à vontade. Quem é que forma a comissão? Eu que formei a comissão. Os membros. Quem são as pessoas? Os membros? Uhum. Sim, eu que indiquei os membros. Não, quer saber o nome. Quais são as pessoas que foram? Agora... Também não se lembra. Não recordo. Não vou citar nenhum nome para não... Sim, mas são mais ou menos três três pessoas. com um suplente. O senhor não lembra dos três? Dos três nomes? Não lembro. São tantos documentos que nós assinamos há quanto tempo dia a está dia. A comissão formada? Há quanto tempo está? Está uns 45 dias. A comissão está funcionando há 45 dias, o senhor não sabe os três nomes? Não quero citar para não apresentar nome equivocado. Tá? Eu não recordo com certeza dos nomes. São auditores internos vinculados à CGE. Senhor, eu nem vou pedir ali, né, para o senhor apresentar esses nomes para a gente, aí até posteriormente a gente pede aí via outro. O senhor vai entregar o documento ali, né? Facilita a nossa... Sim, sim. Senhor, eu gostaria de perguntar como que a Simone foi parar nesse cargo que ela está ocupando agora? O senhor sabe como ou não? Ela é auditora interna. Auditora interna, mas Isso. o senhor lembra que o senhor falou assim, até tal data ela estava cumprindo... É porque o Vanderlei Pereira das Neves, ele tirou férias, a Simone, ela era diretora da Auditoria Geral, então ela estava acumulando os dois cargos, o cargo de adjunta e o cargo de diretora de Auditoria Geral. Mas essa função que o senhor ocupa hoje como controladora, ela é uma função relativamente nova, o senhor não concorda comigo? Ela não tem 10 anos de existência, né? Sim. A controladoria é um órgão novo. Um órgão novo. Isso. O senhor está lá desde o início? Desde o início. E a Simone chegou junto com o senhor? É porque a Simone ela já é servidora de carreira. Não, para a controladoria, a qual o senhor hoje é o controlador. Isso. Né? Para a controladoria, como que ela foi parar lá? É porque ela era diretora. Mas alguém falou assim, olha, vai lá, Simone. Ou o senhor falou, vem cá, Simone. Na realidade, quando foi da... Ou ela entrou porta dentro e pau trabalhar, não? Quando se estruturou a CGE, entre as diretorias e gerências, ela foi convidada, né, por mim e pelo adjunto à época, para assumir o cargo de diretora. Ela foi a convite do senhor, a Simone? Isso. Isso, essa é a pergunta. Quais os critérios que o senhor utilizou ali para chamar a Simone para trabalhar para o senhor? Qualificação técnica. Qualificação técnica. O senhor tem algum problema pessoal com a Simone? Nenhum. Ao contrário, não se pode perguntar, que teria que perguntar para ela ali, né, se ela tem alguma coisa. Alguma má querência ou alguma desconfiança, ou ela não suscita no senhor ali algum tipo de pessoa que não deve se prestar confiança ao que ela faz? Não. Se o senhor tivesse de avaliar a Simone de 0 a 10 como funcionária pública, que nota o senhor dava para ela? 10. 10? 10. Pessoa de autoestima do senhor, para receber uma nota 10, não é? E ali pelos fatos trazidos ali desse grupo de WhatsApp, o Força Tarefa, fatos esses levantados aqui pelo eminente deputado Milton Obos, isso é um fato novo. E o senhor disse que quem participava do grupo Força Tarefa era a Simone. Sim. A Simone, ela cumpria a função de adjunto. Isso. E eu vou tomar a liberdade aqui, como bem fez o deputado Cobalcini, explicar o que é um adjunto. Tá? Até porque essa função, estou vendo o coronel ali, né, nós temos a função de um adjunto,
E o adjunto ele tem atribuições. Começa lá para unido ou próximo, contíguo, junto ou pegado. E no segundo ponto ali, o que auxiliar, assistente e assessor. A Simone assessorava o senhor, era sua assistente, e auxilia ainda, e trabalhava no auxílio de todos os seus trabalhos. E ela estava dentro de um grupo que não era um grupo de paquera, não era um grupo de diversão, um grupo de pegação, era um grupo de trabalho, esse força-tarefa. E os assuntos que estavam sendo discutidos dentro desse grupo aqui fazia referência à necessidade de alguém da controladoria estar nesse grupo. Senão, não seria necessária a presença dela lá, por questões óbvias. E a auxiliar do senhor aqui é a pessoa que a assiste, não comentou em momento algum com o senhor, ou comentou com o senhor o conteúdo daquilo que era conversado nesse grupo. Não. Mas ela não era de total confiança, nota 10 do senhor, uma pessoa que é assistente de tua total confiança? Sim. E ela estava num grupo de trabalho, sim, que faz menção à controladoria, cujo qual o senhor é o controlador. Sim. Por que ela mantinha em segredo do senhor aquilo que era conversado dentro daquele grupo? Ou não era um grupo de trabalho? Os assuntos que se fossem relevantes, ela teria trazido a minha pessoa. Então, nesse grupo aqui, a gente tem que entender que não tinha relevância nenhuma, não deveria nem mesmo existir. Presidente. Por que ela omitiria fatos de relevante importância que estavam contidos ali dentro, ali, com o superior imediato dela, que é o superior hierárquico, um grupo de trabalho. Ela era só assistente. O senhor se lembra de pelo menos um fato de que ela falou assim: olha, meu chefe, aqui no grupo aqui estão falando que aconteceu isso, aquilo. O senhor se lembra de pelo menos uma situação dessa? A dinâmica era tão grande que você acaba não relembrando os fatos que eram tratados em grupo de WhatsApp. O deputado Kennedy Nunes pediu uma parte ali, vou passar para ele. Não, E para mim finalizar mesmo. Eu só queria entender aqui, o senhor, quando o presidente perguntou para o senhor sobre se ela não passaria o fato relevante, o senhor respondeu o quê? Que não era um fato relevante isso? Não. Se fosse um fato relevante, ela teria repassado. Eu não sei qual é o conteúdo das informações que estavam lá. Então, o senhor disse que... Eu conheço os conteúdos. Desculpa, deputado Kennedy, eu li aqui as informações. As informações que estavam sendo discutidas pela Simone, representando a CGE, os outros secretários, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Casa Civil, Administração, Secretaria de Estado da Saúde, precisamos comprar de uma empresa sem garantias, que não tem capital de giro para fornecer, problema entra com a ação, para fornecer, só que a lei não permite fazer pagamento antecipado, e nós precisamos dar a resposta para o secretário Tasca, para o governador, como é que nós vamos fazer isso. Essa informação não é importante, controlador? Ele não citou Veiga Média, ele não citou respiradores. Não. Eu não sei de que empresa está falando, de que contrato. Uma informação em que esses membros diz o seguinte: estamos para fazer uma compra, a empresa não tem capital de giro, precisamos fazer o pagamento antecipado. Bem de capital, e o único que sabemos naquela época eram respiradores para comprar. Bem de capital. Então, essa informação, o senhor acha importante ou não? Hoje? Ela é vaga. Eu preciso da informação por inteiro. Como vaga, Gordo? Como vaga, homem? Se está um Ministério Público, Tribunal de Contas, está todo mundo dizendo, escuta, nós precisamos dar uma resposta para o secretário de administração, que ele está com um pipinaço, ele precisa hoje, por várias vezes, entre parênteses, precisa hoje a resposta de uma empresa que não tem capital de giro, tem que pagar antecipado, e o senhor diz que não é importante? Qual foi a manifestação do TCE, Ministério Público e todos os outros entes que estavam ali dentro? Eu não estou perguntando TCE, eu estou perguntando Controladoria em geral. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Essa Simone, o senhor disse que ela era adjunta? Hoje ela é adjunta. Ela é? É. Nesse tempo aí, ela não era adjunta?
Ela estava no exercício da função. Não, pera lá. Estava substituindo o adjunto que estava de férias. Mas o senhor disse para o presidente agora aqui que ela foi junto para a controladoria com o senhor? Não. Foi ou não foi? Eu chamei ela para a controladoria. Quando a controladoria iniciou, ela era diretora-geral. Com a saída do secretário adjunto, ela ocupou o cargo de... Perfeito. Quando é que ela foi para adjunto? Quando é que ela assumiu adjunto? Acredito que deva ter sido final de maio, final de maio, acho. Agora? Agora, isso. Então, a pessoa que participou de um grupo que não levou nada para o senhor ganhou o prêmio de ser adjunta? Me responda, não me olhe. Por que o prêmio? Eu não entendi a pergunta. O senhor me permite, deputado? Eu não entendi a pergunta. Não, na verdade, assim, a pergunta é essa aqui, né? O senhor falou que foi as características técnicas que ela possui, o elevado grau de confiança. Isso. Elevado grau de confiança que eu tenho nessa pessoa. Eu já estou aqui, está assinado o requerimento já para a gente escutar aqui. Eu acho também, senhor presidente. Tá, eu acredito aqui que, como eu sempre faço, tá, e isso aqui a gente está trabalhando dessa forma, senhor Luiz, a gente dá um determinado tempo aqui para as considerações finais ali dentro ali, né? Eu não vou dar para o senhor os 15 minutos, mas eu vou dar 3 minutos. Senhor presidente, eu tenho uma. Antes dele falar, também ele pode até falar nessa última intervenção dele, não precisa responder. Não precisa responder? Mas eu tenho uma afirmação, um questionamento. Não, fica à vontade. Ô, senhor Luiz Ferreira, o seu órgão, pelo menos é o que diz aqui o Portal Transparência, ele tem 80 pessoas matriculadas, o senhor gere superior a 80 pessoas, e ele custa R$ 1.538.750,78 por mês. Não sei se o Portal Transparência está errado, mas foi com base no Portal Transparência que eu busquei essa informação. Faz 45 dias que existe um estudo, uma comissão trabalhando. O senhor vem pela segunda oportunidade na CPI, o senhor não sabe, ou não lembra, ou não quer nos falar. Os 3 servidores estão trabalhando, a adiantar qualquer parte do relatório importante para o nosso acompanhamento, para a nossa investigação, porque o senhor vai assinar na próxima quinta-feira, daqui a 2 dias. E o senhor, no primeiro encontro, falou que identificou roubo. Identificamos o roubo. No momento que eu estava falando, e o deputado Ivan o questionou também. O senhor cita numa entrevista que tem fraudador, que não pode adiantar nome, mas tem fraudador, indicar alguém como provável fraudador. Senhor, o que o senhor gostaria de nos acrescentar aqui, que não falou no primeiro depoimento, que pode, para ajudar, num momento que o próprio Ministério Público falou em 2 frases. Eu vou terminar o meu questionamento, porque eu quero a sua contribuição. O senhor é qualificado, o senhor, como falei, o senhor está num órgão com 80 pessoas, 80 ajudantes, 80 pessoas qualificadas que o ajudam, o senhor é superior a eles, custa mais de R$ 1,5 milhão por mês. E o Ministério Público, na primeira etapa da investigação, falou em conluio criminoso de agentes públicos e privados. Na segunda etapa da operação Oxigênio, falou-se na compra mais perversa da história de Santa Catarina. E o senhor vem aqui hoje e diz que não sabe de nada, não conhece, não sabe o nome das pessoas, não tem nada, não está adiantando para nada isso aqui hoje. Faça valer a pena, por mais que o senhor não goste dos 9 deputados, mas pela sociedade catarinense, contribua com algo aqui hoje para a investigação, para a função da CPI, contribua com algo nesse tempo final que o deputado Lima vai dar, contribua com algo. Porque o senhor ser arrogante conosco não tem problema, a gente está aqui para isso.
O senhor está sendo com 7 milhões de pessoas. Contribua com algo. Faça, independente das atuais 9 atribuições da Controladoria Geral do Estado, eram 35 na reforma administrativa. Faça alguma coisa pela CPI, pelos respiradores, para que esse escândalo possa ser esclarecido. Use esse tempo que o Lima vai lhe dar no final e contribua com algo, porque senão vai ser o tempo que nunca mais volta para todos nós. Faça valer a pena isso aqui. É um apelo que eu faço. Senhor presidente. Senhor presidente, eu tive Antes de permitir que o senhor fale, senhor presidente. O senhor tem certeza se esse relatório não foi já concluído? Não. O relatório está para ser encaminhado à leitura final e para ser repassado. Olha, tá? Eu recebi mensagem aqui no meu celular de que o relatório já foi concluído na sexta-feira passada, que ele indicou 4 empresas como responsáveis, 6 servidores para perda de cargo e função e 2 secretários por crime de responsabilidade e improbidade. Olha, isso é muito sério o que o senhor está dizendo. Não, O senhor não sabe disso também? Eu estou perguntando para o senhor isso. Significa dizer que vazou uma informação que é sigilosa, que não poderia vazar dentro da CGE. Mas não foi mandado para ninguém esse relatório? Não foi mandado para ninguém. Estou finalizando para ser distribuído, é o que eu disse. Com prazo para quinta-feira. Agora, se essa informação está na rede, automaticamente isso tem que ser apurado. Mas tá? Tem que controlar a própria controladoria. Até porque é uma investigação preliminar. Eu vou dizer qual foi o relatório. 4 empresas foram indicadas como responsáveis, 6 servidores foi sugerido o afastamento, 2 secretários foi indicado a improbidade e peculato. Isso é a conclusão do relatório. Senhor, aproveitando, né, a informação trazida pelo relator, deputado Ivanates, que recebeu essa informação, e fazendo coro ao deputado João Amin, o senhor vai ter o tempo aí que o senhor achar necessário, como bem disse o deputado João Amin, que for para colaborar. Tá. Que for para colaborar. Então, vamos aqui, eu trouxe, quando não veio a pergunta pertinente, enfim, 3 questões pontuais, né? Então, nós teríamos o SES 37070, o SES 42320, ventiladores da Edera e o Mahatma Gandhi. Então, questões pontuais, que começam lá na fragilidade processual. Então, peças importantes foram desentranhadas, orçamento dos autos sem identificação e assinaturas de CNPJ, indícios de mesma grafia, endereço da empresa. Então, questões que já foram, eu acho que, amplamente divulgadas, mas, reforçando aqui, ausência de comprovação de negociação com o fornecedor, processo com pagamento antecipado, sem menção no processo ou minuta da dispensa e licitação. Estou fazendo só a leitura de um deles, né? Presença de somente orçamento ou proposta, né? No caso, foi da Veiga Med, sem assinatura e data delas. Demais orçamentos de validade duvidosa foram constados posteriormente MMJS e a JE Comércio. Proposta sem assinatura, ausência de justificativa na escolha do fornecedor, automaticamente não foi feita uma qualificação do fornecedor. Pagamento antecipado sem a garantia de cautelas necessárias, parecer sem menção relativa ao pagamento antecipado, ordem de fornecimento emitida em menos de 24 horas da abertura do processo, troca de objeto sem anuência da autoridade competente, objeto adquirido com parecer técnico que não atende à finalidade, entrega não realizada, nota fiscal certificada sem a comprovação objeto de entrega. E com relação por que de fato não cai
né, na trilha de auditoria. O SGPE ele é PDF. E automaticamente nós não temos um sistema hoje capaz de fazer essa leitura, certo? E no momento que você tem o empenho, é onde você consegue cruzar e fazer as trilhas de auditoria. O que eu chamo a atenção aqui? O tempo. Né? Mesmo que eu fosse passar uma trilha de auditoria, eu teria 19 minutos para pegar um desses pagamentos. Por que 19 minutos? O empenho, um deles, com a fonte 100, ele foi assinado às 14h43 e a segunda assinatura 16h03. E esse pagamento foi feito às 16h22, do mesmo dia. Tá? Na segunda fonte, o segundo empenho, ele foi feito dia 31, assinado às 18h36 e 19h51, então na virada. Automaticamente, depois a assinatura dele foi no dia 1º, tá? Às 16h43. Então, no momento que é feito o empenho, ele consegue ir para a trilha de auditoria. Mesmo assim, eu teria 19 minutos para conseguir pegar, né, essa questão do pagamento. Né? Então, houve uma coisa muito concomitante com relação a essa questão. Então, onde dificulta, de fato, o trabalho de verificação por parte da CGE. Feito? Com relação à omissão, não houve nenhuma omissão por parte da CGE, considerando que no dia 17 e no dia 18, onde se tomou conhecimento, todas as ações foram desencadeadas pela CGE. Não é isso? Então, o que eu tenho ali? Instauração de processo de investigação, tá? Isso ocorreu entre 26 a 30 de abril. Então, a comissão, eu falei 45 dias, mas ela foi instaurada nesse período aqui, entre 26 a 30 de abril. Instauração do processo de investigação preliminar, com nomeação da comissão do inquérito preliminar, representação à PGE, para que adote as medidas cautelares judiciais e extrajudiciais contra a Veiga Med, para fins de resguardar o erário, envio da notícia de fato à DEIC, solicitação à Delegacia da Alfândega da Receita Federal sobre transações comerciais exteriores, para verificar a questão das empresas relacionadas, solicitação à Delegacia da Receita Federal de informações acerca da empresa contratada, suas coligadas e controladas, realização conjunta com a DEIC da coleta de depoimentos de agentes públicos, com a participação efetiva da contratação dos ventiladores. Então, essa realização conjunta de coleta de depoimento já foi com a comissão interna de investigação preliminar. Então, eu não acompanhei, foi trabalho da comissão. E a avocação da sindicância investigativa instaurada pela SES para fins de apuração da responsabilidade de agentes públicos envolvidos no contrato de aquisição de ventiladores pulmonares. Então, na fala, se houve omissão ou prevaricação, fica claro que todos os atos, né, alcance da CGE, no momento que tomou conhecimento da informação, eles foram adotados. Fico muito agradecido, solicito a... E todas as informações pertinentes... Mil desculpas, pode prosseguir. E todas as informações pertinentes, né, a essa questão, fechando o relatório, serão encaminhadas a esta casa. Muitíssimo obrigado, senhor Luiz, senhores advogados. Solicito a assessoria que encaminhe o Samuel. Mas, antes disso, eu deixo suspenso por 5 minutos a sessão. Muito obrigado, senhores. Obrigado.